Pedro. Pode falar. Boa tarde, né? Eu não conheço, assim, muito a Conscienciologia, assim, tô vindo com meu irmão, que já fez vários cursos, tudo, mas, por exemplo, esse Conscienciologia, assim, essa terminologia, tudo, isso não acaba, de certa forma, por elitizar, assim, por exemplo, permitindo que pessoas, talvez não muito estudadas, vamos dizer assim, que não tenham uma faculdade, alguma coisa assim, impeça o acesso delas, né, de certa forma. Toda ciência é elitista. É isso que a gente já comentou aqui. Essa é uma tendência natural, não tem como fugir disso. Então, nós não vamos deixar de fazer justamente por conta disso. A priorização maior a gente quer dar para os termos técnicos. A proposta é de se criar uma ciência nova. Então, eu dei até o exemplo da medicina, não sei se você estava aqui. Mas toda ciência tem essa condição. Então, a terminologia, de modo geral, se dedica ao estudo dos termos técnicos. Explica o que é orismologia. A orismologia é justamente essa especialidade científica que se dedica às definições técnicas, às definições científicas. Então, toda ciência ela vai se deparar com determinados fenômenos que muitas vezes são novos, são diferentes, são mais abrangentes, mais aprofundados, e ela vai precisar descrever esses fenômenos, essas realidades. Para se descrever isso, tem que se utilizar um linguajar técnico, objetivo. E aí é a orismologia, essa especialidade que cuida de como se fazer isso, dessas definições. Então, para se ter uma ideia, até em alguns momentos no verbete a gente diferenciou aqui o dicionário da linguística comum, que você vai encontrar vários significados, várias acepções para uma mesma palavra. Mas a tendência da terminologia é ter uma só significação. É o conceito que se quer traduzir diante daquele termo, dentro daquele termo, com aquele termo específico, justamente para evitar ambiguidades. Então, as pessoas novas que estão começando a estudar Conscienciologia, a tendência, quando elas passam por esse gargalo de estranhamento, de estranheza, de até certo ponto neofobia, de você ter medo daquilo que você não conhece, está convivendo com pessoas que falam e você não está conseguindo compreender. Mas quando você se esforça, que é o que a gente colocou na frase enfática, começa a fazer um curso introdutório, por exemplo, uma palestra pública, um curso inicial, esses termos são explicados e todos eles têm uma lógica, todos eles têm uma razão de ser, tem um modelo, um método, uma condição que ajuda a pessoa a entender o motivo daquilo. E a pessoa, quando ela começa a compreender esse modo de se fazer esses termos, esse modo de se compor, ela começa até a gostar e a utilizar, porque justamente a comunicação se dá de modo mais objetivo, mais, vamos dizer, específico, especializado, mais científico, e ela começa a reparar que ela começa a pensar de modo diferente. Ela pensioniza, como a gente fala, porque a pessoa não só pensa. Ela pensa, mas ao mesmo tempo que ela está pensando, ela está emitindo, emanando, exteriorizando energias, que também é um padrão emocional específico. Pode ser bom, ruim, adequado, inadequado, equilibrado ou desequilibrado, não interessa. Mas essa realidade, ela se faz de modo conjunto. Então, para a gente poder traduzir isso em palavras, ao invés de ficar falando que toda hora que a pessoa pensa, ela exterioriza também energias e emoções, foi criado o termo pensene, que é a junção de pensamento, sentimento e energia. Então, com isso, você ganha muito mais tempo, você pode aprofundar muito mais as pesquisas. Então, essa lógica, ela impera nos neologismos de modo geral. Então, o que eu diria é que isso é inevitável. A gente costuma dar o exemplo de que se você for explicar qualquer teoria científica, seja da medicina, da física, da química, as pessoas, a grande maioria, não vai entender, elas vão boiar. Não, eles falam sobre São Paulo. Se for explicar a teoria da relatividade geral de Einstein para toda a população de São Paulo, nem um terço da população vai entender a teoria. Até mesmo. Agora veja, toda a ciência, lá no fundo, é inevitavelmente especializada, portanto, elitista. Isso não tem jeito. O elitismo faz parte da evolução. Por exemplo, o serenão é superior à formiga. E, por incrível que pareça, vocês são superiores à formiga. Não tem como fugir disso. Vocês são elitistas porque são superiores ao vírus da AIDS?
Exatamente. É o que a gente estava comentando. Esse elitismo, ele não pode virar arrogância, ele não pode virar nariz empinado, ele tem que ser assistencial. E você sendo assistencial, você acessa qualquer pessoa. Você vai falar na linguagem que ela... E a tarefa do esclarecimento. Exatamente. Então, essa tarefa do esclarecimento justamente visa você, vamos dizer assim, calcular e adequar aquilo que você está transmitindo ao seu interlocutor. Porque senão fica conversa de maluco. A pessoa tem que entender o que você quer dizer. Então, com isso, você começa a expandir o seu cabedal de informações cerebrais, que é o que a gente chama de dicionário cerebral. Você começa a sentir necessidade de ter mais palavras para traduzir a mesma ideia. Tudo bem? Não sei se eu te respondi. Só para contribuir. Dentro disso daí, o que eu vejo assim, todo grupo que se reúne em torno de algum interesse acaba tendo uma linguagem. Então, se vê assim, surfista, tem uma linguagem que também, para quem é leigo... A linguagem especializada, que chama isso. Em ciência, isso é inevitável. Quem dança balé, tem lá uma série de termos que quem não dança não entende nada. Então, esses jargões são próprios não só da ciência, do processo técnico-científico, mas do processo de convívio humano. Os presidiários têm, assim... Se as linguagens fossem iguais, não existiriam ciência, nem especialidade. E outra coisa que a Cris está lembrando aqui, que está sendo confeccionado um dicionário de neologismos da Conscienciologia para ajudar, facilitar, amparar essas pessoas que, porventura, ainda não tenham domínio dessa... As jejunas. Linguajar, os jejunos, né? Ô Pedro, posso fazer uma sugestão aqui? Como está dando muito pano para manga essa coisa, né? E dá mesmo, a gente sabe que tem lógica até isso, né? Apesar de não ser um problema, né? O Cláudio falou, você, o pessoal tem perguntado aí, até a moça nova aí. Por que você, assim, uma sugestão, né? Na efeitologia, colocar alguma coisa do tipo, o efeito inevitável, que é um efeito neutro que você está dizendo, né? Que ele pode até ser usado para arrogância e tal. Um efeito neutro desse elitismo, como consequência natural dessa complexificação, principalmente no caso da ciência conscienciologia, que é um grau, eu acho, um pouquinho mais além ainda, pela transcendência, etc., né? Das outras, acho que não adianta mexer muito não adianta, nisso, não. né? Eu quebrei minha cara na vida inteira para ver se explicava isso, depois desisti. Já tem um Porque paradoxo. sempre vai haver a linguagem popular e a linguagem erudita. Os caras estão aí, igual esse Marcos Banho, escrevendo um livro que já vendeu 200 mil exemplares. Tudo para favorecer os favelados. Mas não resolve nada isso aí. Não tem jeito de destruir o processo de erudição e de polimatia. O processo de cultura é muito sério sobre isso. Não adianta. Tudo é planície. Ao longo da história sempre foi assim, sempre vai ser assim, não tem jeito. Se fosse assim, os países da África já estavam dominando o mundo. Então, o Lógico vai falar aqui, mas eu acho assim, pode ser que não ajude nada, mas se botasse alguma coisa dizendo que o efeito é inevitável na efeitologia, ele é neutro também, porque ele pode ser mal usado até, se a pessoa se considerar por cima, né, devido ao... Agora, ele é uma decorrência natural da complexidade, além de ser científico, a conscienciologia tem coisa transcendente, então já tem uma barreira por trás. E existe o limite que a gente tem que ter para não fazer estupro evolutivo por um lado. E tem o outro para você não ter omissão superavitária. Mas a caravana passa e os cães ladram. Estou dizendo só para evitar... Desde que o Instituto foi criado, que tem essa discussão, isso é cosmoético, a coisa caminha e o pessoal reclama. Nós vivemos aqui com o vírus da AIDS. Vem o vírus e mata o cara mais sábio, mais inteligente, o gênio da humanidade. Mas, olha, então, como esse verbete é específico do idioma, do conscienciologês, né? Para de repente evitar de gastar tanta saliva. A gente traduziu isso no efeito surpresa dos neologismos, que dá essa condição, e no paradoxo também. O paradoxo já está resolvendo. O paradoxo foi justamente dar essa... o paradoxo. Para entender isso. Nessa linha que o Marcos falou... Eu acho que essa questão toda, essa discussão toda, é importante a gente ter consciência do seguinte. Baixaram lá. Muitos até que defendem essa questão do uso de termos mais acessíveis, têm até boa intenção, querem tornar mais acessível determinado corpo de conhecimento. Só que aí a gente tem dois problemas. Um é compreender a criação do neologismo, como o Pedro aí já colocou muito bem,
E um dos fatores também que exigem a criação de um neologismo é quando você não tem uma palavra que corresponda àquela ideia nova. Normalmente o neologismo está associado a uma ideia nova. E se é uma ideia nova, não tem parâmetro nenhum. Ou seja, você vai ter que criar realmente um termo novo para corresponder àquilo. Então, quando você tem essa questão de palavras acessíveis, o grande problema é que você, com isso, você tem que cortar o conteúdo. Uma vez que uma boa parte desses neologismos, eles estão correspondendo a ideias novas. E outra coisa, então, ideias extrafísicas. Então, justamente, no nosso caso, ideias extrafísicas, mais ainda, transcendentes, que não vão ter correspondência no vocabulário cotidiano. Então, esse é um ponto, quer dizer, ter consciência que, ao fazer isso, na boa intenção de tornar acessível, não se está tornando acessível, está justamente limitando o conhecimento. Limitando aquele conhecimento. Então, isso muitas vezes é utilizado de uma forma em que aquela população, ela fica na mesma condição. Ela não tem acesso o que é... Esse é processo de manipulação da humanidade. O que se passa a ideia que está fazendo a população ter acesso, na verdade ela não está tendo, porque ela não está acessando aquele conhecimento novo, ela fica limitada, ela chega num teto. Então é muito importante a gente ter consciência disso, porque apesar da boa intenção, na verdade o que está sendo feito é a manutenção do status quo. Um outro exemplo que a gente vê isso, até a gente discutiu essa semana, é a questão da hipervalorização do favelado. Se discute muito de, vamos trabalhar a autoestima do favelado e trabalhar isso com aquela população. Só que isso também é uma forma, claro que tem que trabalhar isso e a autoestima, mas muitas vezes é utilizada como política pública para não acabar com aquela condição de favela. É uma coisa então você... Oi? É uma coisa, é o índio. É, a mesma coisa. Então você mantém aquilo, não, vamos valorizar a favela. O favelado, ele também é gente, é isso tudo. E aí você mantém aquela situação do favelado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para essa turma que defende a maconha na rua. Até porque eu já trabalhei um pouco com alfabetização. E a gente aprende que palavra fácil e difícil não existe para criança, assim, ou para o adulto, para quem vai aprender. O que importa é ter significado para a pessoa. Então, para mim, o que facilita aqui entender esse conscienciologuês é o curso intermissivo. Então, não é diploma que vai fazer você entender. Mim... E tem um outro ponto também, hoje que está se discutindo bastante, se falar, não, mas se usa esse termo mais, vamos dizer assim, o neologismo, né, mais culto, mais erudito, você está com preconceito em relação à pessoa que está usando aquele termo mais popular. Mas e o preconceito de achar que aquela pessoa não possa compreender isso, o termo não existe novo? isso mais. Isso quase ninguém fala. Isso não existe. Você está tendo preconceito também, que acha que ela é boa. Eu poderia ser bem elitista, ia me dar até menos trabalho. Então o que eu ia fazer de cara? Chega uma pessoa e fala assim, você tem curso intermissivo? Eu falei, nunca vi falar nisso. Não, tchau para você. Porque, professor Valdo, antigamente a gente começava a aprender a ler naquelas cartilhas, sempre do beabá, não sei o quê, né? E aí, assim, uma pessoa que chama Raquel, por exemplo, tem o QU, né? E tem o RA, que é dificílimo. Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Você já começa ensinando a falar Raquel, a turma toda aprende Raquel. Então, esse negócio de difícil e fácil, em alfabetização, é completamente relativo e preconceituoso.